Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa vai ao ar semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Na Rádio Libertadora, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui para estudar com vocês a lição de número 4 deste segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical de 2025, lição que será estudada presencialmente no dia 27 de abril. E o título da lição de hoje é Jesus, o Pão da Vida. O textuário da nossa lição está em João capítulo 6, versículo 48. Jesus disse assim: Eu sou o pão da vida. E a verdade prática declara: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A nossa lição de hoje tem como leitura bíblica em classe João capítulo 6, versículos de 1 a 14. E, obviamente, vamos discutir e aprender aqui todo o capítulo 6 de João, onde tem todo o desenrolar desses acontecimentos do milagre da multiplicação dos pães. A nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Segundo, refletir a respeito dos desafios da fé. E terceiro, correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. Meus irmãos, esse milagre da multiplicação dos pães e peixes que nós vamos estudar hoje está aqui baseado em João, no capítulo 6, mas ele também foi registrado por todos os demais evangelistas. Então, esse milagre, a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou, ela está registrada nos 4 evangelhos, né? E nesse milagre, a Bíblia mostra e apresenta Jesus como o pão da vida, destacando sua missão de oferecer sustento espiritual e vida eterna ao pecador. Assim como o pão físico é indispensável para a sobrevivência do corpo, Jesus é essencial para a saúde da alma, pois somente ele pode saciar a fome de Deus. Então, a fome que o pecador tem é de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos estudar hoje esse milagre da multiplicação dos pães que Jesus realizou, e nós vamos aprender também que Jesus, ao realizar aquele milagre, ele percebeu que muitas pessoas no dia seguinte estavam seguindo ele interessadas apenas no pão material, no pão que sacia a fome do corpo, mas eles não queriam saber do pão espiritual que sacia a alma. E aí Jesus chama a atenção dele, confronta aquele povo por causa disso. Tópico 1 da nossa lição: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Tópico 1.1: a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Só lembrando, essa narrativa do milagre da primeira multiplicação de pães que Jesus realizou não foi registrada na Bíblia apenas por João, mas os demais evangelistas também. Inclusive, este é o único milagre que está registrado nos 4 evangelhos. Tópico 1.2: o milagre.
Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista João procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo 6 do seu evangelho como uma manifestação do poder ilimitado de Deus. João está aqui com esse objetivo de mostrar que, assim como Jeová, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, realizou milagres no Antigo Testamento, inclusive mandando o maná diariamente para alimentar aquela grande multidão, Jesus também fez milagres de multiplicação de pães para alimentar a multidão ali. Então, há uma comparação e um paralelo entre o milagre da multiplicação de pães que Jesus realizou no Novo Testamento com o milagre da vinda do maná do céu para alimentar aquela multidão ali de Israel. Então, assim como Jeová, assim como Deus Pai tem poder para trazer à existência aquilo que não existe, o Filho, Deus Filho, Jesus, também tem o mesmo poder. Então, a gente vê aí esse milagre, esse paralelo entre esses dois milagres. O maná lá no deserto e os pães e peixes aqui no Novo Testamento. João, no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 3, ele disse que todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez, mostrando ali logo no início do seu evangelho o poder criador de Jesus, aquele que cria tudo, absolutamente tudo, a partir do nada. Então, multiplicar pães e peixes, isso não é nada difícil para Jesus, que é onipotente, todo-poderoso. Mas, diz aqui no tópico 1.3 da nossa lição, qual era o interesse daquela multidão? Meus irmãos, Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua palavra, a sua mensagem. Jesus começou a perceber que aquele povo, aquela multidão que seguia ele, estava mais interessada nos benefícios materiais que o evangelho poderia proporcionar a eles, como pão, peixe, cura das mais diferentes enfermidades. Aqui em João, no capítulo 6, versículo 26 e 27, Jesus disse assim: em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Observe aqui, meus irmãos, que Jesus confrontou aquela multidão. Jesus não está negando a importância do pão material, que é importante para a barriga, por assim dizer. Jesus não está negando as necessidades materiais de alimento, de alimentação, que todo mundo tem. O que Jesus está criticando aqui naquela multidão é que aquela multidão valorizava mais o pão material do que o pão espiritual. Que aquela multidão estava mais interessada em se beneficiar dos produtos do milagre de Jesus do que querer o próprio Jesus. É como muitas pessoas hoje em dia querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Valorizam mais as bênçãos de Deus do que a pessoa de Deus. Então, para muita gente hoje em dia, Deus não passa de um meio através do qual essas pessoas vão adquirir alguns benefícios. Então, Jesus notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. Então, quando foi no dia seguinte, inclusive no dia seguinte, a multidão era maior, tinha muito mais gente, então encontrou novamente a multidão que queria mais pão. E aí Jesus confrontou aquela multidão ao mostrar para aquele povo que eles estavam buscando apenas o alimento material
e ignorando o verdadeiro pão do céu que sacia as almas famintas. E aí Jesus mostra a importância de priorizarmos o pão do céu ao invés de priorizarmos o pão da terra. O pão da terra é importante para alimentar o corpo, mas o pão do céu também é importante para alimentar a alma. E Jesus, quando foi tentado pelo diabo ali no deserto, quando Satanás sugere que Jesus transforme as pedras em pães, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa Bíblia em Síntese de hoje. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Bíblia em Síntese de hoje. O programa Bíblia em Síntese vai ao ar por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Aqui eu quero mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, secretários, superintendentes, dirigentes de congregação, pessoas, obreiros da Escola Dominical que semanalmente, dominicalmente, se esforçam e trabalham neste importante ministério. Todos os alunos da Escola Bíblica Dominical também, aqui vai o nosso abraço, a paz do Senhor para vocês. Continue participando da Escola Dominical, que é bênção para todos nós. Muito bem, meus irmãos, hoje nós estamos estudando a lição de número 4, a lição de número 4 deste trimestre, que tem como título Jesus, o Pão da Vida. Esta lição é baseada no milagre da multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou. Este milagre foi registrado, é o único milagre que foi registrado por todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles registraram esse milagre e a leitura bíblica em classe aqui é baseada no relato de João, porque João relata o milagre em si, mas também João relata alguns desdobramentos que aconteceram em consequência desse milagre, porque a gente observa na narrativa do Evangelho que depois que Jesus fez esse milagre, o povo ficou, obviamente, muito satisfeito com isso, e o povo não queria mais parar de seguir Jesus. A quantidade de pessoas seguindo Jesus aumentava, e para onde Jesus ia, o povo ia já na frente, porque queria estar lá, porque estavam mais interessados em comer o pão material do que em comer o pão espiritual. E como a gente estava dizendo no final do bloco anterior, Jesus confrontou aquela multidão por causa do interesse delas apenas pelo pão material e não pelo pão espiritual. Então Jesus disse em João 6:26, em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem, versículo 27, trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, meus irmãos, Jesus confrontou aquela multidão interesseira e o que a gente coloca é que nos dias atuais a situação não é muito diferente, porque muitas pessoas se apressam, correm atrás de milagres, mas demonstram pouco interesse pela palavra de Deus. As reuniões de estudo bíblico, as reuniões de ensinamento da palavra de Deus, os cultos de doutrina, não têm a mesma frequência do que reuniões e cultos de avivamento e outros trabalhos, porque muita gente está mais interessada nas bênçãos de Deus
do que no Deus da bênção, do que na palavra de Deus. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembrando aqui da parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, versículo 26, versículo 22, Mateus 13, 22, Jesus disse assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então tem pessoas que são evangelizadas, recebem a palavra, mas infelizmente essas pessoas estão tão devotadas às coisas materiais, às preocupações deste mundo, estão tão fascinadas pelas riquezas que essas coisas sufocam a palavra e ela não produz fruto. E Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus mostrou a ordem de prioridade. Jesus disse: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Jesus está mostrando aqui que a prioridade é o pão espiritual e não o pão material. Não é que o pão material não seja importante, ele tem sim a sua importância, mas a importância maior ainda é a do pão espiritual, e o pão espiritual é Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Tópico 2, Jesus desafia a fé dos discípulos. No texto paralelo de Mateus, no capítulo 14, nós lemos assim, Mateus capítulo 14, versículos 14 a 16, Jesus falou assim: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, porque indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Observe esta última frase de Jesus: deem vocês mesmos de comer a eles. Em outra tradução disse: dá-lhes vós de comer. Então Jesus jogou a responsabilidade para os discípulos, mandando que os discípulos dessem de comer aquela multidão faminta. Aqui em João, no capítulo 6, versículos 5 a 7, o texto diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testar Filipe, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então nós vemos aqui, irmãos, Jesus desafiando a fé dos discípulos e a fé de Filipe em particular. Então nós não sabemos, o texto não diz, por que Jesus se dirigiu especificamente a Filipe também, e o texto deixa muito claro que Jesus sabia o que ia fazer. Jesus tinha um controle total da situação. E aqui, meu irmão, minha irmã, aproveito a oportunidade para dizer a você: Jesus está no controle de todas as coisas. Ele fez o mundo pela palavra do seu poder, e a Bíblia diz que também ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Então Deus está no comando, Deus está no controle de todas as coisas, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que vai acontecer e é poderoso para intervir em toda e qualquer situação. Então Jesus fez ali, abriu aquele diálogo ali com Filipe, etc., mas Jesus já sabia o que ia fazer.
No tópico 2.2, o desafio para os discípulos. Então, Mateus 14:16, a parte B do versículo, fica soando essas palavras de Jesus. Deem vocês mesmos de comer a eles, dá-lhes vós mesmos de comer. Então, Jesus utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Que lição é essa? A lição dos desafios da missão evangélica, né? Que não podem ser superados apenas com esforço humano. Na obra de Deus, no dia a dia do fazer a obra de Deus, nos deparamos com muitas dificuldades, com muitos desafios que nós mesmos não podemos resolver com a nossa capacidade humana, com os recursos humanos e materiais disponíveis, e aí só Deus mesmo para entrar com providência em cada situação. Então, o discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Quando Jesus disse, porque Jesus não disse isso só a Filipe. Então é muito importante a gente ler os 4 relatos dos evangelistas quando eles relatam e narram esse mesmo milagre. Então Jesus não desafiou apenas a fé de Filipe, mas também de todos os discípulos. Olha, meus discípulos, vocês mesmos que terão que dar de comer a eles. Então Jesus sabia que eles não tinham pão suficiente para dar de comer àquela multidão, mas Jesus quis ali ensinar uma lição da provisão de Deus, ensinar para eles que muitas vezes a gente chega ao limite e não tem mais o que fazer. É por isso que o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então aqui Jesus estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Então nós precisamos entender que para nós muitas coisas são impossíveis, mas por outro lado, para Deus todas as coisas são possíveis. Então o Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Então, as provações, os desafios, eles não servem para nos destruir, acabar conosco. Pelo contrário, serve para fazer a gente crescer espiritualmente. Jó, depois que foi provado e foi vitorioso, ele disse em Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, depois da aprovação, nós crescemos espiritualmente, aumentamos a nossa experiência com Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Vamos fazer mais um intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 4 deste segundo trimestre de 2025, lição que será estudada presencialmente no dia 27 de abril em nossas salas de aula da Escola Bíblica Dominical. O título da lição de hoje é Jesus, o pão da vida. Jesus disse em João 6:48, eu sou o pão da vida. Então, Jesus é o pão da vida. Ele é quem dá alimento espiritual para nós. Meus irmãos, estávamos falando no final do bloco anterior, aqui no tópico 2, e mostramos que Jesus, às vezes, permite que a gente se depare com desafios e situações insolúveis, para o homem, mas que são possíveis para Deus. Então, aqui no tópico 2.3, ele queria mostrar para os seus discípulos uma lição de provisão. Então, disseram a Jesus, aqui tem
um rapaz aqui que trouxe um lanche, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Então Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. Então, a lição que tiramos deste episódio de milagre extraordinário de multiplicação de pães e peixes é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Para vermos o extraordinário de Deus, é preciso primeiro nos depararmos com os desafios, com as dificuldades complexas que surgem no dia a dia. Porque quando o homem diz que não dá mais, aí Deus entra com providência. Então, é muito importante isso. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então, irmãos, milagre é uma intervenção sobrenatural no mundo natural. E lembre-se que para Deus nada é impossível. Para Deus tanto faz realizar um milagre ou outro, não tem nenhuma dificuldade. E aqui a gente lembra de Gênesis 22:14, Jeová Jiré, o Senhor proverá. Então, Deus também é conhecido na Bíblia como Jeová Jiré, ou Jeová Jirê, o Senhor proverá. E naquele dia ali, naquele final de tarde, início de noite, Jesus proveu alimento, proveu pão e peixe, multiplicando ali aquele alimento para saciar a fome daquela grande multidão que só de homens era cerca de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Tópico 3 da nossa lição: Jesus, o pão que desceu do céu. Então, meus irmãos, tópico 3.1, qual é o real interesse da multidão? Então, no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e de peixes, Jesus, percebendo que aquele povo estava muito interesseiro, se importando apenas, querendo saber apenas do pão material para saciar a fome do corpo, então Jesus confrontou aquela multidão e disse, em João 6:26, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, Jesus, como uma pessoa onisciente, como Deus, ele sabe das intenções do coração de cada um. Ele sabe, cada pessoa que se diz crente, que se diz religiosa, que se diz cristão, ele sabe da intenção de cada um. Ele sabe quem está na igreja, quem está no meio do povo de Deus, buscando de fato a ele, buscando o pão do céu, ou se está buscando apenas o pão terreno. Então a percepção daquela multidão sobre Jesus era puramente social. Puramente social. Não, nós queremos aqui um rei, nós queremos aqui uma pessoa que venha resolver nossos problemas materiais, porque isso é o que importa, o que importa é a barriga, etc, etc. Então, aquele povo via Jesus apenas como uma pessoa que podia prover as suas necessidades materiais. Aqui em João, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Estava faltando, desse profeta mesmo que o mundo precisa. O mundo precisa de um profeta que resolva o problema da fome da humanidade. Isso é o que interessa, o resto é secundário. E no versículo 15, Jesus diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Observe que o povo ali estava querendo politizar aquela situação.
Jesus fez um milagre da multiplicação de pães e peixes para que a partir daquilo, Jesus falar do pão do céu, do pão da vida, mas o povo estava enxergando apenas o lado social da coisa e querendo esses benefícios materiais e já querendo ali fazer de Jesus rei. Então eles já estavam querendo aclamar Jesus como rei, porque Jesus ia satisfazer todas as necessidades materiais daquele povo. Mas, irmãos, para além do pão físico, Jesus queria oferecer a eles o pão que desceu do céu. Aqui em João capítulo 6, versículos 31 a 33, Jesus disse assim, o povo disse assim, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse, ou seja, Jesus disse à multidão, em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, Jesus ali estava falando e oferecendo a ele o pão, o verdadeiro pão que desce do céu, e o verdadeiro pão que desce do céu é Cristo. A gente já falou aqui no texto áureo da nossa lição, João 6,48, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, o pão que dá vida é Jesus. Então, o pão do céu que dá vida trata-se do próprio Jesus. Aqui no capítulo 6, no versículo 35, no versículo 48 e no versículo 51, Jesus fala, 3 vezes Jesus fala, eu sou o pão da vida. Então, Jesus queria enfatizar, chamar bastante atenção do povo para esta verdade importante. Há uma comparação no versículo 32, entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, com o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. E o último tópico da nossa lição, o tópico 3.3, diz assim, o que é comer o pão? Vamos ler, irmãos, aqui em João capítulo 6, versículo 51 e também o versículo 54 e 55. Diz assim, João 6:51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Versículos 54 e 55. Jesus respondeu, em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, obviamente que Jesus estava falando aqui de maneira figurada. Jesus não estava falando de canibalismo, Jesus não estava aqui pregando que os seus discípulos, que aquele povo tinha que comer literalmente a carne do corpo de Jesus. Ele estava falando de maneira figurada, apontando aí para o sacrifício dele na cruz do Calvário, onde ele ia morrer e o seu corpo ia ser morto, ele ia derramar o seu sangue e mais tarde, quando ele celebra a última ceia com seus discípulos, quando ele celebra a última Páscoa com os seus discípulos, Jesus institui a ceia do Senhor e disse, com relação ao pão, Jesus disse que o pão simbolizava o corpo dele e que aquele cálice de vinho simbolizava o sangue dele que era derramado para o resgate da humanidade. Depois, mais tarde, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo também fez uma associação simbólica
entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus. Ele disse, repetindo palavras de Jesus, dizendo com relação ao pão, isto é o meu corpo, ou seja, o pão representa e simboliza o corpo de Cristo. Isto é o meu sangue, quando ele levantou ali o cálice que continha o vinho. Então, comer da minha carne e beber do meu sangue, que Jesus falou aqui, está falando da comunhão que os crentes verdadeiros, os cristãos verdadeiros têm com Cristo, porque se arrependeram de seus pecados e creram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E agora pode sentar à mesa do Senhor e participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Então, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo esta lição de hoje, compreendemos que Jesus é o pão da vida, é o pão que desceu do céu, é o pão da vida que se ofereceu por nós. Assim como temos necessidades materiais do pão material, temos também necessidades maiores ainda do pão espiritual, que é Cristo, o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. E ele disse que eu sou o pão da vida. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, junto com os nossos alunos e professores. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.